Para toda a história existirá um fim, mas quantos de nós são humildes e generosos para o fim dos nossos semelhantes? É nesse tipo de coisa que pessoas que trabalham na unidade de casos arquivados de diferentes delegacias do mundo pensam. Entre as milhares de pessoas em cada estado, apenas elas continuam a não poupar esforços para o ponto final para histórias muitas vezes inacabadas. No vídeo de hoje conheceremos um caso assim como vários outros que já apresentamos aqui no canal, onde um fantasma do tempo finalmente recebeu seu descanso. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. No início da noite do dia 5 de dezembro de 1975, em Manor Township, no condado de Lancaster, a jovem Lindy Shu Bichler, de 19 anos, saiu do seu complexo de apartamentos e caminhou até o banco mais próximo. Lá, ela depositou os contra-cheques dela e do seu marido, Philip Bichler, e em seguida foi para o mercado fazer compras. Lindy trabalhava como vendedora de flores em uma floricultura local. Ela possuía longos cabelos volumosos que acompanhavam seu sorriso gentil em uma espécie de harmonia natural. Ela e seu marido, Philip, estavam casados e morando juntos fazia apenas um ano. Aquele pequeno apartamento na área urbanizada de Manor Township era uma recente conquista do casal, que possuía vários sonhos e metas a serem alcançadas. No entanto, algo monstruoso viria a cruzar o caminho daquele casal sonhador, os destruindo para sempre. Um pouco antes das 9 horas da noite, a tia e o tio de Lindy haviam combinado com a garota de irem até o seu apartamento para fazerem algumas receitas para o jantar. Naquele período, os americanos não possuíam o costume de trancar suas portas. Sendo assim, quando os visitantes chegaram na porta do apartamento de Lindy, eles simplesmente entraram como já estavam acostumados a fazer. E foi logo nos primeiros passos no saguão de entrada do apartamento que eles sentiram que havia algo errado. Várias manchas vermelhas pareciam criar um caminho do saguão até o tapete na sala de estar, que os levavam até perto da cozinha, onde sacos de compras repousavam na mesa de jantar. Em pouco tempo, o pior cenário possível se apresentou. O corpo de sua sobrinha Lindy estava deitado de costas, com uma faca saindo do seu pescoço e com um pano de prato enrolado com um cabo de madeira na mesma área. Não demorou muito para o local ser isolado, e os detetives do Departamento de Polícia de Manor Township retrataram um homicídio como brutal. Várias pessoas foram interrogadas, desde vizinhos a amigos próximos ou distantes. O marido de Lindy, Philip, que estava no trabalho durante o ataque, disse acreditar que o assassino era alguém que Lindy conhecia. Enquanto isso, o legista médico relatou que Lindy havia sido esfaqueada em torno de 19 vezes por todo o seu corpo. A brutalidade do crime era tanta que até mesmo a Polícia Estadual da Pensilvânia foi introduzida nas investigações, dando assim origem a uma força-tarefa. Centenas de pistas foram seguidas e mais de 300 pessoas foram levadas sob interrogatório. A falta de provas concretas os fez até mesmo recorrer à ajuda de médiums, mas que também não resultou em nada. Ainda nos primeiros dias, as autoridades receberam uma carta de uma pessoa que afirmava ser o assassino, mas logo essa se provou como falsa. Algumas manchas de sangue foram observadas na meia calça de Lindy, que foram teorizadas como provavelmente sendo do autor do crime. Para os detetives, Lindy havia lutado bravamente por sua vida, resultando no agressor acabando machucado durante a luta. Os moradores e o público foram chamados para ajudar nas buscas, mas as faltas de pistas fizeram com que o caso caminhasse para o arquivamento. No dia em que Lindy foi enterrada, o chefe de polícia de Manor Township, Donald Schiller, fez um anúncio e, quando questionado sobre as pistas, ele não se enrolou para dizer: "Na verdade, não temos nada no momento." Algum tempo depois, o caso foi oficialmente arquivado. Entretanto, aquele caso assombrou por anos o condado de Lancaster, que em 1997 apresentou evidências da cena do crime para a análise de DNA. Naquela altura, eles haviam localizado evidências de sêmen nos pertences da vítima e um perfil masculino foi construído nas análises. 3 anos depois, o perfil de DNA foi introduzido em um banco de dados nacional chamado de CODIS, com o intuito de localizar o assassino em uma lista de criminosos nacional. No entanto, ficou evidente que o responsável pelo crime jamais havia sido preso ou acusado de algo, e assim, seu perfil não foi localizado. É importante dizer que naquele ano o CODIS estava apenas nos seus primeiros anos e contava com um banco de dados de apenas 2 milhões de pessoas. Nos dias de hoje, o banco de dados carrega
consigo cerca de 14 milhões de perfis. Dessa forma, para o azar das investigações, nenhum vestígio da presença do criminoso foi encontrado. No ano de 2000, eles pediram ajuda da Unidade de Análise Comportamental do FBI, que criou um perfil informando que o assassino provavelmente conhecia muito bem a vítima, podendo ser um vizinho ou alguém que conhecesse bem a rotina de Lindy. O perfil não foi muito útil, mas tudo mudaria em janeiro de 2019, quando a investigação foi assumida pela Unidade de Casos Arquivados da Procuradoria do Condado de Lancaster. Sob a liderança dos detetives do condado, Christopher Erby e Larry Martin, a empresa privada Parabons Nanolabs foi consultada para estudar as evidências de DNA colhidas na cena do crime. Inicialmente, a empresa criou a composição do fenótipo e uniu ao trabalho de genealogia para, em julho de 2021, apresentar as primeiras informações sobre o suspeito. A idade exata no momento do crime não pôde ser dita, mas ele provavelmente já era um homem adulto acima dos 25 anos. Foi concluído que provavelmente o suspeito era um homem branco, com cabelos escuros e sem sardas. As informações dadas pela Parabons fez com que uma lista de suspeito fosse desconsiderada. Na época, o público voltou sua atenção no marido de Lindy, Philip Bitler, mas que acabou sendo inocentado ao comparar o seu DNA com o encontrado na cena do crime. Embora os resultados tenham sido satisfatórios, a genealogista Cissy Moore desejou ir mais a fundo no caso. Ela uniu seus colegas da Virgínia e juntos buscaram por ancestrais comuns do DNA analisado. A mulher se sentiu pessoalmente envolvida no caso de Lindy. No passado, ela havia estudado teatro e publicidade, mas eventualmente descobriu que era completamente apaixonada pela genealogia. Desde 2018, Cissy trabalhou para a Parabon, onde resolveu outro caso arquivado do condado de Lancaster, o assassinato de Christy Mirek, uma professora que foi violada sexualmente e assassinada no ano de 1992. Curiosamente, devido à semelhança entre os casos, a família de Christy e Lindy haviam compartilhado recursos e até mesmo dividiam um outdoor onde procuravam pela justiça por seus entes. Para Cissy, aqueles dois casos estavam conectados, mesmo com 20 anos de distância. De alguma forma, Lindy e Christy estavam conectadas em prol de algo em comum. Ao trazer justiça para Christy, ela desejou fazer o mesmo por Lindy, e por aquele motivo foi muito mais a fundo do que os seus colegas. No entanto, ela sabia que não era apenas uma questão de pesquisar em bancos de dados. Cerca de 10% das vezes, a equipe precisaria separar o DNA dos suspeitos e da vítima, para assim preencher as lacunas no DNA que muitas vezes já se encontravam degradados. Desse modo, Cissy decidiu usar o GEDmatch, um banco de dados composto por DNA de pessoas que tiveram amostras retiradas ao usarem serviços comerciais. Em seguida, carregou as próprias evidências criminais no banco de dados. Sua brincadeira criativa a fez chegar nos primos de 10º grau do suspeito. Normalmente, nesse momento, informaríamos à agência que este não é um caso viável para a genealogia genética, disse ela. Porém, Cissy estava disposta a mais e começou a trabalhar no caso em seu tempo livre. Foi então que ela percebeu que não importava para qual direção ia, ela sempre voltava para ancestrais comuns nativos da Gasparina, no sul da Itália. Eu fui ao Lancaster Historical Sources e pesquisei quem havia entrado em Lancaster, e a maioria dos imigrantes italianos em Lancaster eram de Gasparina. Nosso suspeito provavelmente tinha raízes exclusivas de Gasparina e proximidades. Todos os 4 avós e todos os 8 bisavós. Havia cerca de 2.300 pessoas de ascendência italiana em Lancaster no momento do crime, e eu pensei, isso pode ser algo que eu possa gerenciar. Ela então vasculhou vários registros de clubes sociais italianos, cartões de alistamento e registros de imigração. Em outras palavras, ao invés de construir uma árvore genealógica, ela passou a conectar pessoas a partir do ano de 1600 a 1700. Sua caça era por filhos, netos e bisnetos dessas pessoas de Gasparina. Entusiasmados pelos resultados, várias gerações dos familiares foram exploradas até que encontraram um homem que havia vivido em Manor Township. Surpreendentemente, o suspeito havia morado no mesmo complexo de apartamentos de Lindy Shue Bitler. Para ser mais exato, 4 andares acima do dela. Depois de várias décadas, o primeiro suspeito em potencial havia sido identificado, mas ligá-lo ao crime não seria algo tão simples. Após alguns anos estudando o caso, Cissy Moore finalmente olhava fixamente para o papel que lhe mostrava um nome, David Sinopoli, de 68 anos.
Ele havia morado no mesmo complexo que Lindy e, depois do crime, David parecia ter continuado sua vida tranquilamente até que se mudou de residência. Eventualmente, ele se casou e teve 2 filhos. Depois, divorciou e 1 ano depois, se casou com outra mulher com a qual teve outro filho. Parecia uma Ave Maria em alguns aspectos, quando descobri que ele era potencialmente um vizinho no complexo de apartamentos muito pequeno. Entramos em contato com a promotoria do condado de Lancaster e dissemos a eles que senti que havia gerado uma pista potencialmente interessante, disse Cissy Moore. Infelizmente, ela sabia que aquilo era o máximo que poderia fazer. A Parabon poderia criar um perfil completo, mas no tribunal aquilo não valeria de nada. Em resposta, as autoridades decidiram seguir o suspeito e vigiá-lo. Até que no dia 11 de fevereiro de 2022, os detetives o seguiram até o aeroporto internacional da Filadélfia, onde David, sua esposa e um casal de amigos aguardavam por seu voo. Em nenhum momento o suspeito percebeu que estava sendo vigiado. Foi então que o suspeito comprou um café e antes de entrar no voo, ele jogou o copo no lixo. Para os detetives, eles haviam tido uma sorte tremenda, pois o copo foi colhido e levado para comparações de DNA. Enquanto esperavam pelos resultados, as autoridades descobriram que David havia sido condenado a 1 ano de liberdade condicional depois de ser pego espionando uma mulher no local em que trabalhava. Ao fim, o DNA encontrado no copo foi conectado ao DNA do sêmen encontrado na roupa íntima de Lindy. Além de que os investigadores descobriram que 2 manchas de sangue encontradas na meia calça de Lindy também eram consistentes com o perfil de DNA do suspeito. Assim, em julho de 2022, David foi preso em sua casa sob acusação de homicídio e sem direito à fiança. Estamos aqui hoje por causa da pesquisa genealógica e dos avanços no DNA. Mas é igualmente importante ressaltar que os investigadores em 1975, processando a cena do crime e obtendo DNA, coletaram as evidências corretas que podemos usar agora, disse a promotora Heather Adams. Quando Cissy Moore soube da prisão, ela admitiu ter se sentido surpreendida com o seu próprio trabalho. Foi por pouco que eles haviam conseguido identificar o suspeito. Nós apenas temos que continuar sendo criativos. Eu estava muito desesperada para ajudar e obter respostas para a família de Lindy. Foi um caso que me levou a olhar de uma maneira diferente, concluiu Cissy. Segundo a promotora Heather Adams, ela espera que o encerramento do caso possa finalmente trazer algum tipo de alívio para os familiares e membros da comunidade que nas últimas décadas não conseguiram muitas respostas sobre o crime. A polícia certamente nunca se esqueceu de Lindy Sue, e esta prisão marca o primeiro passo para conseguir justiça para ela e responsabilizar o assassino. Atualmente, David Sinopoli está preso e detido na prisão do condado de Lancaster, onde aguarda os resultados para os próximos processos judiciais que ocorrerão nesse mês de outubro de 2022. De qualquer forma, para as autoridades existe 100% de certeza de que ele será condenado como assassino. Todas as provas apontaram para a sua culpa no caso. David assassinou Lindy quando possuía apenas 22 anos de idade. Até onde se sabe sobre a motivação para o crime, no dia do assassinato, ele investiu contra Lindy, que se negou a dar o que ele queria. Totalmente frustrado e consumido pela raiva, David acabou matando-a brutalmente. O assassinato de Lindy era até então o caso arquivado mais antigo do condado de Lancaster, e hoje as autoridades estão satisfeitas por darem um ponto final e o devido descanso ao espírito de Lindy.